E aí, cara? Cadê a mala? O maluco tá trazendo. E o teu contato? Relaxa, cara. Ele vai chegar às 9 pra ver o negócio. Mas e se o maluco atrasar? Ele já tá atrasado. Que horas? 8h30. Então não é melhor ligar pro contato. Já falei pra você relaxar. Qualquer coisa, se demorar muito, eu ligo pro Brunão. O Brunão é o contato. É. Conhece ele? Só ouvi umas histórias. Faz. Ah. A mina que sacaneou ele. Você tava junto, o Valdemar contou. É verdade. Mas não conhece pessoalmente? Conheço não. Cara, gente boa. Manja dos esquemas, você vai ver. Mas será que a gente devia seguir com o plano? Óbvio. Logo tudo se acerta. E se o Brunão não souber o que fazer? Ele vai saber. Eu conheço o cara. Quarto 11. Opa, foi meu irmão, diga aí. Quarto 11. Então, 11, você vai atravessar esse pátio aqui da lateral Aham. e vai entrar no corredor. Você chegou no final do corredor, vai ter uma escada à direita, você vai subir ela e chegou no apartamento lá, viu? Fica à vontade, né? Valeu. Nada. O que você tá fazendo aí, cara? Tô minerando dinheiro virtual, velho. Tá funcionando, vou te falar. É, e quanto que você tirou? Uns 40 centavos, mais ou menos. Até agora, né? Uau! Boa sorte, hein? Tomar no teu cu. É muita grana. Grana quente. Opa, o Brunão resolve. Que horas que ele vem? 9. Pra que tu abriu a mala, hein? Não, cara, eu precisava ver de novo. Olha aqui, as notas tudo novinha. Tudo marcado. Não dá nem pra pagar o hotel sem que o idiota da recepção suspeite. Não é melhor ligar pro Brunão? Relaxa aí, Vini. É, mano, você se preocupa demais. Ainda dá tempo de devolver. Que devolver. Não tem mais volta agora. Não tem mais volta desde a hora que a gente pegou aquela mala. Mas a gente mentiu. A gente não mentiu. A gente só inventou uma etapa. Tá escrevendo o que aí, maluco? Um roteiro. Ah. Roteiro de quê? É um filme que eu quero fazer quando eu tiver com a grana. É sobre o quê? Sobre um cara que conhece uma mina bem gostosa. E daí ele descobre que é a morte que veio levar ele. Porra, mano. Faltou o fim do filme. Que fim do filme o quê, cara? Tem um monte de coisa ainda depois. O cara faz uma viagem psicodélica pelo além e renasce no mundo dos mortos. Renascer no mundo dos mortos. Isso não faz o menor sentido. Assista o filme que você vai entender, tá? Tá cheirando coca, maluco? Eu não, tô que nem o Brunão. Brunão cheira. Brunão? Brunão é aspirador. Mas teve uma época que ele parou, né? É mesmo, quando ele tava com aquela mina, né? Como era mesmo o nome dela? Tati. É. E o que aconteceu? Bom, ela largou ele pelo melhor amigo dele, pense. E o Brunão voltou pro pó. Foi. Triste. É, mas já era de se esperar de uma mina com nome desse. Tati. Nome de Kenga. Bom, o Brunão, tadinho, é apaixonado pela piranha. Só faltava lamber o chão que ela pisava e lambia com gosto. Daí, ordem dos fatores, né? Mina vagabunda, deu pro melhor amigo do cara e o cara voltou pro pó. Buceta satânica. Ah, gostei.
Falando no diabo. E aí, cara? Relaxa. Acho que eu tô sendo seguido. Caloteiro filho do mal puto que me passar dinheiro falso. Relaxa, cara. Não tem ninguém aqui, só a gente. E a grana aqui é bem verdadeira. Bem perigosa também. Vocês contaram? Ainda não. Bando de cabaço. Deve ter uns 100 mil contos aí que estão por baixo. A gente precisa levar esse dinheiro aí. Ainda hoje. Quanto você acha que consegue por nota? Pra hoje é difícil. Vou precisar dos contatos. Que contatos? Magrão, conhece? Já ouvi falar. Você conhece o Magrão? Eu conheço a lenda. Foi ele que limpou a grana que o Santa Maria fez com aquele assalto ao carro forte, lembra? O cara sumiu com o dinheiro em horas. Foi o Santa Maria que fez isso? Foi, quem mais? Achei que tinha sido o Bergamo. Não, foi Santa Maria. Tá, e como é que ele conseguiu fazer? Fazer o quê? Conseguiu lavar a grana em questão de horas. Se alguém soubesse, o cara não tinha virado lenda, né, mano? O Magrão tem um esquema tão complexo, tão cabreiro que só ele sabe até onde vai. É um negócio que, assim, vai desde político até banca de jornal. E ele precisa de muito dinheiro pra fazer isso circular. Isso. Por isso que ele passa o dinheiro tão rápido. E qual o nome desse magrão? Magrão é magrão, pô. Tá, mas como ele se chama? A gente precisa lavar esse dinheiro. Ainda hoje. Você acha que consegue? Depende. Depende do quê? Onde vocês conseguiram dinheiro, hein? Olha, A gente achou. Acharam como? Não importa como a gente achou. O que importa é que a gente precisa lavar essa grana. Ainda hoje. Vai ser difícil. Mas então, não foram vocês que roubaram a grana. Vocês roubaram quem roubou. A gente achou. Achado não é roubado. Golpe de sorte. É. Golpe de sorte. Não é todo dia que a gente tropeça num dinheiro desse, né? Quanto que o Magrão consegue por essa grana? Pra hoje, 50%. É muito. É o preço. O Magrão também precisa de dinheiro pra fazer o negócio circular. Não é de vocês que vai fazer falta pra eles, pode ter certeza. Ok. 50%. Quando? Bom, eu preciso falar com o Magrão. Na verdade, eu preciso falar com o testa de ferro dele. Você não tem um contato direto dele? Ninguém tem contato direto com o Magrão, cara. Há intermediários pra chegar no homem. Você é um deles. Bom, sou o mais baixo deles. E como a gente faz? Bom, eu vou sair daqui e falar com o Urtiga, que é o meu contato. Eu ainda vou ser camarada e vender esse negócio de vocês como se fosse a melhor coisa do mundo. O Magrão só trabalha à noite, então é certo que logo ele vai saber disso aí. Cara, é verdade que o Magrão não dorme? É o que dizem. Então, vou esperar ele falar comigo e a gente acerta o local aqui mesmo. Aqui mesmo. Então, se tudo der certo, hoje ainda vocês vão conhecer o homem. Vamos conhecer o homem por trás da lenda. É. O Magrão não confia em intermediário para negócio com dinheiro grande. Como a gente vai fazer pra saber quem é o cara? Vocês vão saber. Quanto que você falou que tinha mesmo? 200 mil. Não é melhor a gente contar? E contar o quê, meu? Você
Falaram que é 200 mil, pô. Ah, alguém tem baralho pra truco? Porra, a gente só tem 3, cara. Mas a gente pode chamar o cara da recepção. Cala a boca, Vini. Eu tinha um tio que era muito bom de carteado. Nossa, ele me ensinou um monte de golpe quando eu era criança. É, todo mundo tinha um tio assim. Não que nem o meu tio Zezinho. Eu te contei da vez que ele teve que fugir por causa de dívida de jogo? Cara, o cara perdeu uma fortuna no truco. Ele era casado com a minha tia Amélia, irmã do meu pai. E ó, sumiu. Coitado do meu pai, ficou puto pra caralho, porque a minha tia ficou em casa chorando e ainda meu pai teve que pagar a dívida do meu tio. Foda. Pra onde ele foi? Bom, ninguém sabe, mas uns 2 anos depois ele voltou pra casa. Eu tinha o quê? Uns 13. Cara, meu pai pegou um revólver velho do meu avô, muito puto da cara, meteu na testa do meu tio, eu vou matar você, eu vou matar você. Vocês já viram alguém desesperado, chorando, pedindo perdão? Nossa, cara, foi assim que meu tio ficou aquele dia. Daí veio a turma do Deixa Disso e... sei lá. Perdoaram ele, voltou pra casa, ficou tudo por isso mesmo. Ah, teve uma vez que meu tio Na Tony... verdade não ficou por isso mesmo, sabe? Porque não deu um ano e aí ele sumiu. Dessa vez sumiu pra sempre, nunca mais ninguém teve notícia. Olha, o meu tio Tony... Porra, Vini, não interrompe. Deixa o cara terminar a história. E aí, o que aconteceu com o tio Zezinho? Fugiu de novo por causa de jogo? Não. Eu tava direito. Ninguém sabe por que foi que ele sumiu. Meu pai acha que foi por causa de mulher. Sempre tem mulher nessas. Pode crer. Como eu ia dizendo, o tio Tônio, ele... Magrão? Carlos, maluco, Vini. Cadê a grana? Quanto? 200 mil. É muita grana, hein? É grana demais. Quanto você consegue por nota? 50% geralmente é o valor padrão para esse tipo de negócio. Que tipo de negócio? Urgente. Eu diria até desesperado. Epa, pera lá, calma lá, amigo. Ninguém tá desesperado aqui, não. Eu já tava até falando merda. Aham. Por exemplo, eu já contei pra vocês a história da minha tia Dolores? Contou, não? Então, a minha tia era noiva de um cara por muitos e muitos anos. Aí até que eles se resolveram casar. No dia do casamento, o cara sumiu. Aí passou uns 5 anos, ela arrumou um outro namorado que virou noivo e também resolveram casar. Marcaram a data, tudo certinho. No dia ela tava lá de noivinha na igreja e o cara sumiu também. Aí ela arrumou um terceiro namorado. Noivaram e iam casar. Adivinha o que aconteceu? Sumiu de novo. Não, ele apareceu, eles casaram, estão felizes até hoje. Moral da história? Persistência sempre. Exatamente, meu amigo. É o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá persistindo. Tem dias que as coisas não dão certo, mas tem dias que aparece 200 mil pila. Eu dou 100 mil pela mala. É pegar ou largar. Fechado. Isso é de vocês. Se vocês quiserem, a gente pode conferir. Não precisa. A gente conhece a tua reputação.
Ô Magrão, Diga. conta uma coisa, como é que você sumiu com toda aquela grana daquele assalto ao carro forte que o Bergamo fez, hein? Aquilo? Aquilo foi uma combinação esperta que eu fiz entre alguns financistas do Banco Agrícola e uns pasteleiros chineses que comandavam as biqueiras do centro. Em questão de algumas horas eu já tinha levantado toda a grana. E depois de alguns dias, todas as notas marcadas foram pulverizadas num monte de transação para comprar trator e massa de pastel. Basta você ter os contatos certos, que as coisas andam e o dinheiro some de circulação. Mas que porra, maluco, tá doido? Esse cara não é o Magrão, é um impostor filho da puta. Como diabo você sabe disso? Bom, primeiro que ele não ia contar. E depois do assalto foi o Santa Maria que fez, não foi o Bergamo? Mas ele tá morto? Não, só desmaiou. E o que a gente faz agora? Abre essa boca. Atende aí, cara. Se vira. E aí, Pezão, de boa? Tudo bem? Algum problema? Família ao lado aí se queixou de barulho no apartamento, não sei se tá tudo certo aí. Tá tudo bem, tranquilo. Foi um descuido nosso. Tá, Perdão, cara. que já passou das 10, tá ligado? Que questão de horário, então se puder dar uma amenizada só no barulho, cara, vai dar uma ajuda pra nós. Não tem problema nenhum, cara. Foi. Desculpa, nosso. Não vai se repetir. Desculpa. Tá certo. Mas. Você fuma? Eu pito. Bora. Cara, se esse filho da puta for o caloteiro que o Brunão falou, isso pode ser cilada. Cilada do quê? Não sei, podem estar armando pra gente. Não tem como eles saberem. A mala só vai ser recolhida amanhã. A gente faz a troca hoje dando pé. Mas se descobriram que a gente passou a mão Não no tem negócio. como descobrirem. Só a gente sabe o negócio. O Brunão já sabe. Esse cara aí tá sabendo também. O Magrão vai saber. Porra, tem o Vini ainda. O Brunão é de confiança, esse cara não é ninguém e o Magrão não é de caguetar. É ruim pro negócio dele. Você não tá preocupado com o nosso parceiro? O Vini? É, o Vini é outra história. Não sei o que a gente faz com ele. Foi mal aí, velho, que a família que tá aí tá enchendo o saco direto, reclamando de tudo. Tranquilo. Vamos mais pro canto aqui que eu consigo ficar de olho na recepção. Tem fogo? Obrigado. Muito movimento hoje? Nada. Além de vocês, é a família e esse tiozão que chegou aí agora há pouco. Que tipo de gente aparece aqui, hein? Família, pô. Pai, mãe, criança, essas coisas. Eu achei que só dava cheirador de pó e os fita com puta. É o que mais tem, velho, você não tá ligado. Suspeitei. Eles dão uma maior gorjeta pra nós, né? Quem? O cheirador ou os fita com puta? Tá vendo aquele cara ali? O que tem? Vem aqui toda noite, direto. Ele dá uma gorjetinha a mais pro funcionário, fica por isso. Ou seja, você. Me abandonaram nesse lugar. Daqui a pouco sou eu que saio dessa merda. Cheguei pra te mostrar um esquema. Cara, vem ver isso aqui. O que foi? Olha só. A marca d'água da dele, bem mais apagada que a nossa. Notas falsas.
Filha da puta ia empurrar essa merda pra gente. Como ele ficou sabendo? Deve ter seguido o Brunão, né? Filho da puta. O que a gente faz? Esperar, né? Cadê o Vini? Ó, se liga aqui, ó. Tem essa propagandinha que vai aparecer, mas foda-se, você fecha, aperta nesse botão aqui, ó. Tem mais propaganda que vai aparecer. Fecha aqui, mais publicidade. Aperta nesse botãozinho aqui de novo. Fica aqui do ladinho. Ó, 0,0001 centavo de dólar. Olha só. E você fica fazendo isso o dia inteiro? Não tem muito o que fazer aqui. Eu acabo fazendo isso aqui pra dar um dinheirinho a mais e suprir o salário de bosta. E quanto você ganhou hoje? Chegou acho que a $1 agora há pouco, mais ou menos. Acho que foi por aí. Falando no Vini, o que você tá achando de tudo isso? Tá devagar, né? Mais agora com essa história desse farsante aí. Mas o que você tá achando do Vini? Eu achei que ele era teu amigo. Eu achei que ele era amigo teu. Não. Às vezes a gente tá no mesmo rolê, só isso. O mesmo pra mim. Tá aí. O que você tá implicando com o cara? Ah, só acho meio perigoso ter ele por perto. Foi você que chamou ele. Chamei porque precisava de alguém pra dirigir. E ele era o único que podia essa hora. Então a gente precisa dele, né? Quem disse? O que você tá pensando? E aí, galera, tudo certo lá embaixo, viu? O cara da recepção é até bem gente fina. Ele tava me ensinando um esquema pra comprar dinheiro virtual, um tal de Bitcoin. Vocês conhecem? Cara, um esquema muito bom. Eu acho que eu até vou investir uma parte do que eu receber naquilo, viu? Vocês deviam tentar isso também. Tava pensando em descer ali pra fumar. Quer fumar, maluco? Eu tô tentando parar. Você quer fumar? Não, obrigado. Parei. Tava aqui pensando, tem 200 mil nossos, mais 100 mil do Noé que tá no banheiro. A gente podia sair daqui com uma puta grana e dividir só entre nós dois. Carlão. Pensa bem, aquelas notas falsas estão muito boas, sério, enganam qualquer um. A gente dá uma misturada, coloca um pouco do lado, um pouco do outro, um pouco embaixo. Vai dar o quê? Uns 300 mil pau. Metade disso é o preço do magrão. A gente sai daí com 150 mil, dividido entre eu e você. Tá, e a parte do Vini? Não vai ter parte do Vini se ele não tiver aí pra receber, né? Ah, quer dizer que além de enganar o Magrão, você quer dar cabo do Vini? E não é do banheiro. E como é que a gente vai fazer isso? Simples. Imagina a manchete. Fulano mata falsário em banheiro de hotel e depois se mata. A manchete ficou ótima, mas você não falou como é que a gente vai fazer isso. Isso é muito simples, cara. É só a gente dar um jeito de distrair o Vini, deixa ele fora do quarto. Daí vai lá, dá um jeito no cara no banheiro. Faz a negociação com o Magrão. Depois que o Magrão for embora, a gente vai lá e passa o Vini. É só fazer parecer suicídio. E o cara da recepção? Que nem ele. Você é idiota, cara. O cara viu 3 negros entrando, vai ver 2 saindo. Você quer dar cabo dele também? Os amigos têm fogo? Obrigado. Diz a gente dá um jeito. Olha, cara, esse negócio do Vini até vai lá. Mas enganar o Magrão não rola. Por que não? Você nunca ouviu as histórias de quem tenta enganar o Magrão? Não. Porra, meu. Teve uma vez que um cara tentou pagar o Magrão com dinheiro falso. Sabe o que aconteceu? Os lacaios do Magrão pegaram o cara e botaram ele no pau de arara. É, só isso? Só isso.
Depois eles enfiaram um funil no cu do cara e despejaram cera quente até o cara vomitar as tripas. Cristo. É, e teve uma outra vez que o cara tentou dar um tombo no Magrão, ficou com o pau e as bolas queimados por um maçarico. Credo. Aham, bicho. Não é moleza o Magrão, não. Ok. Combinamos então que não foi uma boa ideia nossa tentar enganar o Magrão. Mas a gente não pode desistir dessa grana falsa. A gente tem que dar um jeito de passar ela também. É, mas não com o Magrão. É, com certeza. Por enquanto, vamos só se preocupar em conseguir lavar esses 200 mil e dividir a grana limpa entre nós três. Você tinha falado em dividir em 2. Vai aceitar o trabalho de dividir em 2 então? Talvez. Você sabe que um de nós vai ter que fazer o trabalho sujo, né? Ele não é meu amigo. Antes ou depois da negociação com o Magrão? Depois, né, claro. O Brunão deve ter dito que a gente tá em 3. É melhor que a gente continue estando em 3 quando ele chegar. É. Não tem por que ficar envolvendo o Magrão em assunto nosso. Aquele cara O que tem? acabou de acender um cigarro com o isqueiro dele. Daí? E daí que ele veio aqui pedir fogo agora há pouco. Vai ver, eu queria puxar papo. E por que não puxou? Sei lá. Será que é um sinal? Pode ser. A gente tem que ficar esperto. É, mas tem uma coisa. O Brunão falou que a gente ia saber quando visse o Magrão. Você sabe se ele é o Magrão? Não. Então aí Dadu chegou. Bora esperar. Bom, música é essa? É uma valsa às 3 da manhã. E por que às 3 da manhã? Diz que foi nessa hora que o marido matou a esposa que estava traindo ele. Será que a gente vai ter de esperar pelo Magrão até às 3 da manhã? Tomara que não. É a hora que os maridos descontentes assassinam suas esposas megeras. Quem é o marido? E quem é a esposa? É boa pergunta. Cala a boca! Cala a boca! Chuta aqui, cara. Eu sou um cara perigoso. Você entendeu? Perigoso. Eu já matei por muito menos que isso, tá ligado? Uma vez eu matei uma puta porque ela não queria dar o cu pra mim. Ela queria cobrar 50 a mais. Sorte a sua, que eu só vou te matar, eu não vou comer teu cu hoje. Cala a boca! Cala sua... A ferida na cabeça dele ainda tá bem feia. Ainda sangra. É, feia nada. Cara, ferida feia foi a que eu vi semana passada no ônibus, bicho. Eu tava indo pra casa, aí me entra um nóia no busão. O cara com a calça toda arregaçada, assim, daqui até aqui, tudo podre, assim. Tipo, necrosado mesmo, parecia que tinha um piche em cima, faltando metade da perna. O cara já chegou causando no ônibus. Tipo, todo mundo no chão! Moeda na mão, papel não! Ha! É, eu sei que tá feio, eu sei que tá fedido, mas o que vale, meu amigo, é a beleza interior. Ha! Esse aqui que eu tô pedindo é pro lanche, porque ontem eu já bebi e já passei mal. Ha! O que foi, minha senhora? A senhora não quer olhar pra mim, não? Tá com medo de se apaixonar? Não tem perigo. Eu sou feio. Ha! E o cara foi o bicho sem um dente na boca, 2 dentes lá no fundão, assim. Cara, um fedor absurdo aquele troço. Aí ele chegou pra mim lá pro fim da viagem, né, pedindo uma grana e tal. Eu falei, pô, cara, desculpe, não tenho, né? Aí ele deu bem sério pra mim, assim. Honesto! Porém,
Notifica! Ah! Honesto, porém não identifica. Você me lembra uma história que meu tio Tony contava uma vez? Alô? Ok. Tá. Entendido. Tá bom. Perfeito. Tchau. Era o Magrão. Ele tá no quarto 23 esperando a gente. 2 de nós vai lá fazer a troca e um fica pra cuidar do farsante que tá no banheiro. Vini, fica. Mas o que a gente vai fazer com o A cara? gente mete mais umas porradas nele e depois solta. Vamos, maluco. Bora. É estranho como vocês sempre acordam na hora do bote. Pra perder a tranquilidade do sono com coisas mundanas. Cadê o maluco e o Carlos? No outro quarto. Por quê? Por quê? O quê? Porque vocês roubaram dinheiro. A gente achou. Achou como? Eu não sei. Eu só dirigi o carro. Peguei os 2 na chácara e trouxe pra cá. Eu juro. E você não ficou nem curioso pra saber de onde vinha o dinheiro? Eles não queriam contar. Você é um magrão? Não existe magrão. Mas eu existo. Como assim? É impressionante como todo mundo acha que é o primeiro a tentar esse golpe. O primeiro a tentar roubar dinheiro de tráfico. Eu não sabia. Não sabia? Olha só. Toda grande negociação, ela precisa de um intermediário. Um banco, um agiota, enfim, um representante. No mundo do crime é a mesma coisa. Acontece que com o tempo, o intermediário vai começando a achar que está ganhando pouco, que a sua comissão é baixa. Aí o que ele faz? Ele começa a surrupiar uma graninha por fora. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Até aí tudo bem, isso é prejuízo calculado. Mas sempre chega uma hora, como aconteceu com os teus amigos, em que os caras começam a pensar grande. E se, eles pensam, eu pegasse todo o dinheiro, lavasse tudo e desaparecesse no mundo? Quando a situação chega nesse ponto, alguma coisa precisa ser feita. Foi aí que um dos chefes, um dos caras que manda de verdade, teve uma ideia brilhante. Criar o intermediário dos intermediários. O cara agilizado, com contato, que resolve tudo e resolve rápido para os traíra poderem se dar bem. Aí foi só pegar meia dúzia de sujeitos, espalhar por aí dizendo que tinha um tal de Magrão que lavava dinheiro para qualquer um, independente da facção. O plano é simples e genial.
Porque você pode acreditar. Qualquer um que pise na bola no mundo do crime vai estar disposto a esperar pelo Magrão. Pra peãozada aí do baixo crime, o Magrão virou uma espécie de entidade. O arquétipo do criminoso perfeito. O cara que mexe os pauzinhos e resolve qualquer parada. Mas nada disso muda o fato de que o Magrão não existe. Ele é uma armadilha para pegar os pilantras que tentam romper com a ordem do crime. Eles acham que estão esperando pelo Magrão, quando na verdade estão esperando por gente como eu. Então o Brunão traiu a gente. Não. Ele também acredita no Magrão. Mas, para acionar o Magrão, ele precisa falar com quem não acredita. Esse, por sua vez, vai falar com quem toma as providências. Eu falei para você, a ideia é perfeita. Ninguém precisa entregar ninguém. E só fica sabendo quem realmente precisa saber. E por que você tá me contando isso? Rapaz, eu não sei. Mas eu sempre acreditei que todo mundo merece um momento de iluminação antes do fim. Se é justo saber por que se vive, é justo saber por que se morre. O que aconteceu com o Carlos e o maluco? O mesmo que vai acontecer com você. Olha, o meu tio Tônio, uma vez, ele teve uma arma apontada pra cara dele. Você sabe o que ele fez? Ele nem...